Dieta com redução de carboidratos pode minimizar alguns fatores de risco para quadros mais graves de Covid-19. A análise mais recente sobre o tema foi realizada pelo Centro Médico da Universidade do Estado de Nova York, que concluiu que pacientes não diabéticos com valores de açúcar no sangue acima de 180 miligramas por decilitro apresentavam 4 vezes mais chances de morrer de infecção pelo novo coronavírus do que pacientes com a taxa de glicose controlada. O médico e diretor-presidente da Associação Brasileira Long Carb, José Carlos Souto, informa que o principal determinante do nível de glicose no sangue para a maioria das pessoas é quantidade de carboidratos na dieta. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o próprio Dr. Souto, que está em linha conosco. Dr. José Carlos Souto, muito bom dia e seja bem-vindo à Rádio CBN Blumenau. Bom dia, muito obrigado. Doutor, como que a dieta com redução de carboidratos pode minimizar também alguns fatores de risco para quadros mais graves de Covid-19? Bem, quando a pandemia começou, logo no início começou a ficar evidente que alguns pacientes tinham um risco maior de desenvolver quadros mais graves. Além do fator idade, que a gente sabe que pesa muito, diabetes se tornou logo um fator de risco importante, assim como obesidade e aquilo que se chama síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Um conjunto de alterações que inclui o aumento da circunferência abdominal, pressão alta, o HDL, que é o colesterol bom muito baixo, os triglicérides elevados. Então, pessoas com estas condições têm risco aumentado, não só para a Covid-19, mas para uma série de doenças crônicas e degenerativas que hoje afligem a nossa população. É verdade. Sobre a questão do nível de glicose no sangue, doutor, para ficar bem claro, até porque muitas pessoas têm dúvidas quando vão fazer o exame, o que é, o que não é preocupante. Qual é o nível de glicose no sangue considerado normal, doutor? O nível considerado normal é abaixo de 100. Valores ligeiramente acima de 100, por exemplo, 103, 104, são relativamente comuns em pessoas saudáveis, até porque a glicose varia bastante de um dia para o outro. Existe um outro exame chamado hemoglobina glicada, que é um exame de sangue normal também. E esse exame ele é muito interessante porque ele dá uma média da glicose nos últimos 90 dias. Então, quando esta hemoglobina glicada está a 5,7 ou mais, costuma já ser um indicador de pré-diabetes. Então, uma glicose acima de 100, com uma hemoglobina glicada de 5,7 ou mais, deve ser um sinal de alerta. E a relação, doutor, também do nível de glicose no sangue com o que nos alimentamos no dia a dia, principalmente com a quantidade de carboidratos na dieta? Ah, sim. Bem, vamos explicar primeiro, para quem não sabe, o que é carboidrato, né? Carboidrato são alimentos que, basicamente, ao ser digeridos, são convertidos em glicose no sangue. Que alimentos são esses? Coisas que contêm açúcar e amido. O açúcar, a gente já sabe, acho que todo mundo que está nos ouvindo tem a ideia de que você deve comer menos açúcar para ter uma vida mais saudável. Mas o amido é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Farináceos, né, como por exemplo pães, massas, biscoitos, que não precisam ser doces, não precisam ser ricos em açúcar, o amido presente na farinha, por exemplo, vai ser convertido em glicose no sangue da mesma forma. Então, especialmente os indivíduos que têm a tendência genética para o desenvolvimento de diabetes, que já estão acima do peso, gente que já tem uma glicose um pouco acima de 100, uma hemoglobina glicada mais elevada, esses indivíduos, se consumirem uma dieta com muito carboidrato, vão sim estar determinando elevações anormais dos seus níveis de glicose, que os colocam em risco, como a gente disse no início, não só para formas mais graves da Covid-19, mas para uma série de doenças, como diabetes, gordura no fígado, até câncer, né? É verdade. Por outro lado, também temos os carboidratos bons, que podem, inclusive, ser colocados na nossa dieta. E o senhor apresenta aqui alguns desses produtos que também podem ser trazidos como um bom alimento para o nosso dia a dia? Sim. Eu acho que é importante a gente diferenciar a questão do indivíduo saudável, o indivíduo que está no peso, que pratica atividade física, o indivíduo não diabético,
que não teria necessidade de restringir carboidratos na dieta, mas seria interessante que evitasse, como qualquer ser humano, os carboidratos altamente refinados. E aí voltamos aos açúcares e aos farináceos. Mas esses indivíduos saudáveis não teriam problema de consumir bons carboidratos. O que são bons carboidratos? São os carboidratos minimamente refinados, os carboidratos mais naturais. Aí a gente tem as frutas e a gente tem as raízes, os tubérculos, né? A batata doce, a própria batata, a mandioca, são formas naturais dos carboidratos. Já para aqueles indivíduos que já não estão saudáveis, aqueles que têm a síndrome metabólica, que a gente falou antes, ou mesmo para os diabéticos, até mesmo bons carboidratos, se forem diminuídos ou restritos, provocam melhora na saúde dessas pessoas. Então, precisa saber se a pessoa está saudável ou não. Uhum. E nesse caso, doutor, para esse grupo em especial, nas refeições, o que a gente pode trocar por esses carboidratos, por quais outros alimentos, para também, né, nos sentirmos né, com aquele sentimento, sensação de estamos saciados, mas não deixando, claro, de entender que aquele tipo de carboidrato pode fazer mal para a nossa saúde? Certo. Então, assim, para os indivíduos que se beneficiam de uma dieta low carb, ou seja, de uma dieta pobre em carboidratos, quem são esses? São principalmente os obesos, as pessoas com resistência à insulina ou síndrome metabólica, que, repetindo, é aqueles que têm acúmulo de gordura na região da barriga, gordura no fígado, pressão alta, os triglicérides elevados, a glicose acima de 100. Para estes indivíduos, uma dieta low carb traz benefício. Uma dieta low carb, você vai fazer o quê? Você vai focar no consumo de proteínas, como peixes, aves, carne, ovos, e também nos legumes e nas saladas. E você vai evitar, como a gente já disse, fundamentalmente os açúcares, mas também os amidos. E aí os amidos podem surpreender algumas pessoas, além de coisas que você já imagina que não deveria estar comendo, como massas, pães e biscoitos. Você também, quando está diminuindo amidos, está tirando coisas como batata, batata doce, mandioca, tapioca. Por quê? Porque elas são feitas de amido e amido eleva a sua glicose tanto quanto o açúcar. Então, para essas pessoas que estão precisando perder peso, perder gordura visceral, diminuir gordura no fígado, para esses indivíduos o foco é nas proteínas, nas saladas, nos legumes. Também podem ser consumidos aí laticínios, por exemplo. Importante. Isso é qualidade de vida, né, doutor? É uma transformação realmente nas escolhas dos alimentos e depois se consegue na prática realmente buscar e presenciar essa melhora da qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Muito mais saúde. Doutor, fala um pouquinho mais sobre a Associação Brasileira Low Carb, que o senhor é diretor-presidente, né? Fala um pouquinho mais sobre isso e também, claro, sobre todo esse estudo que o senhor já vem envolvendo, já vem se dedicando já há praticamente 10 anos nessa abordagem realmente dessa dieta pobre em carboidrato no manejo da obesidade, diabetes, resistência à insulina e síndromes metabólicas. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês da associação. Certo. A ABLC, a Associação Brasileira Low Carb, que vocês podem encontrar em ablc.org.br, tanto no site como no Instagram, é uma associação sem fins lucrativos, formada por profissionais de saúde, que há alguns anos vem tentando divulgar a boa ciência a respeito do assunto. Veja, se você falasse nessa estratégia low carb 10 anos atrás, a maioria dos profissionais de saúde consideraria que isso é uma dieta da moda, alguma coisa assim. Hoje nós já temos uma pletora, um excesso de estudos bem conduzidos nessas situações que a gente falou todas, resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, mostrando benefícios incríveis. Porque a medicação, ela é necessária, ela é útil, ainda bem que existe, mas para doenças que são causadas por problemas de um estilo de vida ruim, você precisa também consertar o estilo de vida. Então, existem algumas estratégias de estilo de vida que são uniformemente consideradas saudáveis. Por exemplo, nós todos sabemos que a atividade física é salutar. Nós todos sabemos que pegar um pouco de luz do sol é uma coisa favorável. Nós todos sabemos que uma boa noite de sono é uma coisa que vai beneficiar a sua saúde. Mas que estava precisando, e foi o motivo da fundação da ABLC, é a divulgação de que existe uma estratégia saudável que muitas pessoas não conhecem, que é a estratégia de redução de carboidratos. E a confusão, às vezes, ocorre
porque indivíduos que estão saudáveis, que estão bem, atletas, por exemplo, ficam perguntando, sim, mas eu consumo grande quantidade de carboidratos e não tenho problema. Acontece que, infelizmente, bem mais da metade da população brasileira não está nessa situação de saúde e com uma vida de atleta. Para esses indivíduos que estão obesos ou com sobrepeso, com gordura no fígado, com diabetes ou pré-diabetes, o excesso de carboidratos agrava o problema. E nós temos aí estudos muito interessantes que mostram que você consegue colocar até mesmo vários casos de diabetes, e aqui eu estou falando de diabetes tipo 2, né? Aqueles pacientes que não precisam de insulina, você consegue botar boa parte desses pacientes em remissão com uma dieta low carb, ou seja, eles passam a ter exames normais, às vezes podem até parar de usar remédios. E aqui estamos falando de uma doença, né, doutora? A questão do diabetes, uma doença também muito preocupante em tempos de pandemia. É uma das complicações também que tenha chamado a atenção de especialistas e dos pacientes, fazendo parte também do grupo de risco nesse momento de coronavírus, né? Eu agora estou te ouvindo muito baixinho, não consegui entender. Nós vamos aumentar o retorno para o senhor. Eu estava complementando aqui, nesse momento de pandemia, e quando falamos dessa doença, em especial o diabetes, é realmente uma preocupação a mais, porque faz parte do grupo de risco dos fatores de complicação e principalmente também nessa relação com o perigo, né, do coronavírus, doutor. Sim, e acho que isso é especialmente importante da gente salientar, porque num primeiro momento era uma impressão, mas hoje a gente já tem estudos que mostram que em vários países houve um ganho de peso relacionado a esse período da pandemia, seja pelo confinamento em casa, seja pela simples ansiedade, porque, veja, a gente não come só porque está com fome, a gente come também por questões sociais e por questões de ansiedade, né? E as pessoas que estão preocupadas em não contrair a Covid-19, nesse sentido é uma preocupação que obviamente faz todo sentido, ao mesmo tempo, ao dizer, puxa vida, eu não estou podendo sair de casa, eu não estou podendo sair no cinema, o que eu posso fazer é pedir delivery de pizza, né? Essas pessoas podem estar aumentando, de certa forma, o seu risco de ter uma forma mais grave da doença ao engordar aí 10, 15 quilos, como tem acontecido durante o período da pandemia. E os diabéticos, se estão com seu diabetes menos controlado, estão se colocando em risco, como a gente já disse, não só para uma forma mais grave da Covid-19, mas colocando-se em risco para uma série de outras doenças e desfechos ruins. De modo que eu acho que não é o momento da gente descuidar da saúde quando o que está causando esse descuido é justamente uma preocupação com a saúde. É um paradoxo, né? É verdade. Doutor Souto, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, participando também dessa entrevista. Um bom dia. Muito obrigado pelo convite, um bom dia. Conversamos com o Dr. José Carlos Souto, médico especialista em urologia, mestre pelo programa de pós-graduação em patologia pela Faculdade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Há 10 anos, ele dedica-se ao estudo da abordagem low carb no manejo de obesidade, diabetes, resistência à insulina e síndrome metabólica. Ele também é o diretor-presidente da Associação Brasileira Low Carb, que nada mais é do que uma dieta pobre em carboidrato. E agora, então, trazendo essa informação, também a dieta com redução de carboidratos, minimizando alguns fatores de risco para quadros mais graves de Covid-19. Entre eles, um olhar especial para os pacientes com diabetes. Inclusive, diversos estudos têm demonstrado que não apenas o diagnóstico de diabetes, mas estar com a glicose elevada no momento da internação por Covid-19 é um fator de risco para a intubação e para a morte pela doença.